E aí, pessoal, beleza? Espero que sim. Estou mais uma vez aqui, mais uma terça-feira. Estou muito contente porque eu me comprometi a fazer isso, estou conseguindo cumprir. Não tem sido fácil, vejam as olheiras, até porque eu tenho feito 2 vídeos na semana. De quinta-feira eu tenho dado dicas sobre marketing digital e com foco em conteúdo nesse primeiro momento em um outro canal. Eu vou deixar o card aqui, caso você tenha interesse, segue lá também que tem sido bacana. Bom, um assunto que eu venho falar aqui hoje ele é bastante sério. Até furei a pauta do que eu havia prometido. Provavelmente você não vai se lembrar do que eu prometi, mas mesmo assim eu furei a pauta e vim trazer um assunto que me incomoda há muito tempo. E com essa história de eu ter criado um canal, eu acho que vale a pena compartilhar, até pelo momento de crise que a gente está vivendo com relação ao coronavírus. Várias cidades vêm discutindo aí, além de como se proteger, como continuar a se proteger dessa infecção do vírus. Ou seja, a gente vai ter que evitar aglomerações durante um bom tempo. Eu sou bem pessimista com relação à adoção à bicicleta aqui, pelo menos em São Paulo e no restante do país também. Outros países, Colômbia, Espanha, França, próprio Canadá, já vem implantando ciclofaixas emergenciais, já incentivaram com dinheiro também para que as pessoas tirem a bicicleta de casa e até colocaram oficinas de bicicleta como serviços essenciais justamente para as pessoas arrumarem as bicicletas e tirarem elas de casa para ir para o trabalho. Ou seja, em vez de se aglomerar dentro de um transporte público, as pessoas vão ter a opção de usar a bicicleta e com segurança, que é o primordial com relação a isso. Também muito se fala aqui no Brasil sobre como cada vida importa, e importa mesmo. Alguns falam isso com verdade no coração e outros falam isso com demagogia. Mas o ponto é, faz tempo que a gente vem tratando a morte como se fosse algo banal, como se fizesse parte do dia a dia e da nossa rotina, infelizmente. E uma das coisas que acontece também é com relação ao trânsito. A morte no trânsito se banalizou. Todo dia a gente vê notícia de pedestre, motoristas ou próprios ciclistas sendo mortos e a gente encara com banalidade. A desculpa é, ou ele não deveria estar ali, mas ele morreu porque estava sem capacete, mas ele morreu porque atravessou fora da faixa. E assim, se cada vida importa, ela importa em qualquer contexto, certo? Vim refletindo sobre isso e vim falar um pouco dessa guerra que existe no trânsito, ocasionado nos últimos tempos até por incentivo de alguns governantes aí e por falta de estrutura mesmo. Também por um mindset que a gente construiu ao longo de décadas aí. Bom, o que eu quero dizer com isso? Veja o primeiro exemplo. O carro pra gente, ele é sinônimo de sucesso e virilidade. Na roda de amigos, principalmente ali homens, é muito comum a gente conversar e falar de quantos quilômetros por hora aquele carro chegou, que acelerou não sei quanto, que aquele carro tem tal potência. E olha os comerciais da TV sempre também incentivando com que as pessoas acelerem mais, que aquilo é para uma pessoa bem-sucedida, que a potência é sinônimo de virilidade, de uma forma indireta. Então a nossa cabeça desde cedo é nessa construção. Se você tem um carro, esse carro tem que acelerar muito, você tem que acelerar muito. Também isso a gente aprende desde pequeno. Bem provavelmente, instintivamente, quando a gente faz as nossas estradas ali, a gente não pensa nas outras coisas que envolvem o trânsito. A gente pensa na pista e o quanto o carro pode ser veloz naquela pista. A gente ignora que existem outros fatores ali. Na escola também isso é pouco falado. Mudou-se um pouquinho, mas ainda é pouquíssimo falado. O que eu quero dizer com isso é que os motoristas, quando estão atrás do volante, eles só enxergam os outros automotivos, como carros, ônibus e caminhões, como parte do trânsito. Qualquer coisa que não seja isso, não deveria estar ali. Não deveria ser encarado como parte do trânsito. Simplesmente na nossa cabeça não existe. E eu digo nossa porque eu também fiz parte dessa educação e só pude mudar dessa minha visão nesses 9 anos que eu adotei a bicicleta com mais frequência. Um pouco de contexto. Eu já gostava de andar de bicicleta quando era criança, abandonei por conta de estudo e trabalho mesmo. Tive um sonho de adolescente também de conquistar o meu primeiro carro e fiquei frustrado pelo trânsito infernal. Resolvi morar perto do trabalho e a minha visão mudou mesmo. Poxa, eu consigo fazer coisas, né, durante esse período. E
De 9 anos para cá, resolvi adotar a bicicleta como meu principal meio de transporte. Eu faço compras, vou para consulta, enfim, utilizo para o meu dia a dia. Como eu acho que a bicicleta pode ser alternativa e, como eu falei, ela não vai ser incentivada pelo governo, espero estar errado, aqueles teimosos que ainda assim querem usar a bicicleta, eu acho que um primordial é entender que em contexto que ele vai estar pedalando. Não é só saber regras de trânsito e como se manter seguro, é também saber como as outras pessoas vão te enxergar ali convivendo no trânsito. E o fato é que elas não vão te enxergar. Vou dar um exemplo. Da próxima vez que você sair na rua, veja um pedestre atravessando, mesmo ali na faixa de pedestre, como ele se sente desconfortável de estar tendo aquela ação. Se um carro der uma mínima acelerada, veja como é que ele vai sair em disparada. Por quê? A cabeça dele, ele está errado de estar pisando naquele chão. E ainda mais, perceba, for atravessar uma faixa sem um farol. Veja que os carros vão passar como se não tivesse uma faixa ali. Porque na nossa cabeça, se não tem um farol pedindo para eu parar, a prioridade é minha enquanto automóvel. E isso já tem que quebrar primeiro uma visão de que o carro é o rei que deve imperar ali no transporte. Muitos ciclistas também acham que o ciclista é o elo mais fraco de toda a cadeia, né, que envolve o trânsito. Na verdade não é. O elo mais fraco disso tudo é o pedestre, o cadeirante, pessoas com deficiência. Então tem que primeiro quebrar um pouco disso. Não é o carro, não é o ciclista, e sim o pedestre. Por que eu digo isso? Eu falei do mindset aí que construiu a nossa cabeça aí com relação ao carro, e como a bicicleta se popularizou, principalmente as bicicletas compartilháveis como o Yellow e do Itaú, muita gente deixou o carro em casa e começou a utilizar a bicicleta também. Só que trouxe o mesmo comportamento. Então não é à toa quando a gente olha aí nas ciclovias, as pessoas buzinando, tirando fina de pedestre, porque ela trouxe um comportamento que ela tem no carro para a bicicleta. E isso só ajuda a construir ainda mais esse nosso panorama de violência no trânsito, em que as pessoas se veem no direito de punir a outra com até a pena de morte, porque simplesmente ela não deveria estar ali. E quem é a gente para determinar que uma pessoa deve morrer ou viver simplesmente porque ela está infringindo uma lei de trânsito? Se você não sabe, existe sim um código de trânsito que permite sim uma bicicleta estar andando na rua. Mas mesmo que se não houvesse, a gente não pode matar uma pessoa simplesmente porque ela está ocupando um espaço. Então, para andar de bicicleta, aprenda a respeitar também e principalmente o pedestre. Eu levo isso para mim. Mesmo que o pedestre esteja equivocado, eu não buzino, eu não saio tirando fina dele não. Eu desvio, dou ali o meu 1,5 metro de segurança ou até mais e sigo o meu caminho. Só que eu não vejo que é isso que outros amigos meus acabam fazendo. A gente precisa ter uma consciência de que a gente vive numa cidade em que o governo pouco educa as pessoas com relação ao trânsito como um todo e não incentiva outro meio de transporte. Se a gente quiser colocar isso a forceps, ou seja, na base da violência, a gente vai gerar mais violência. Pensa bem, uma vez que você tira uma fina de um pedestre, buzina para ele, xinga ele, amanhã ele vai estar dirigindo um carro. E ele pode passar por você na rua e ter a mesma atitude, por entender que ele não deveria estar ali ocupando aquele espaço. Pensa bem, o trânsito mata mais do que guerra. No ano passado morreram mais de 1 milhão de pessoas em decorrência da violência no trânsito. Eu quero lembrar para você que toda a vida importa. Dói no coração você ver que alguém está ali errado, mas o erro não é passível de punição, seja por uma agressão verbal ou até mesmo colocar aquela pessoa em risco físico. Um outro exemplo bobo, já vi isso várias vezes na ciclofaixa ali da Paulista. Muitas vezes as pessoas estavam no meio da ciclofaixa. A cabeça para ela ali, aquilo é uma calçada, lembre? Ela não enxerga a bicicleta como parte do trânsito, assim como a gente foi educado a vida toda. Então a ciclofaixa ali para ela é uma calçada, ela está parada ali para atravessar. Se você sai buzinando, a tendência dela não é ser um caranguejo e andar para trás, é ir para frente e ficar no meio fio. Isso coloca a vida dela em risco, ela pode ser atropelada. Eu já vi diversas vezes isso acontecer, inclusive
com uma senhora com uma criança de colo, onde uma pessoa saiu buzinando, um ciclista saiu buzinando, ela foi para frente ficar em pé no meio-fio. Passou um retrovisor muito perto dela. Como eu costumo me comportar nesses carros? Eu diminuo a velocidade, muitas vezes eu chego a parar, eu dou apenas um toque na buzina. Dependendo da idade da pessoa, eu até dou um toque mesmo no ombro e peço para ela voltar já. Sinalizo ali com a mão que ela deve voltar para trás. A gente é instigado ao tempo inteiro a estar correndo, E pouco importa se você está no seu tempo ou não. O ambiente, na verdade, provoca que você esteja correndo o tempo inteiro. Então eu peço muito cuidado assim. Repare bem se você realmente precisa estar correndo e colocando a vida de um outro em risco só porque você está com seu compromisso ou em cima da hora ou realmente está atrasado. Mas será que uma vida vale você chegar no horário? A gente se acostumou, infelizmente, a querer punir o próximo porque a pessoa está, na nossa visão, tá errada. Fato, ela pode até estar errada, mas ela não precisa morrer por causa disso. Então, para a gente começar a construir uma atmosfera melhor, é também preciso uma mudança nossa com relação a isso. Ou seja, entender que não é só o ciclista que é a parte frágil e tampouco que a gente vai ser o privilegiado. Existe sim um pedestre anterior a isso. E você, motorista, também olhar como a bicicleta faz parte ali do trânsito e aceitar isso. Eu vejo que muitas vezes, por exemplo, se um carro está quebrado e está ocupando uma faixa ou se ele está andando um pouco mais lento ali na direita, muitas vezes existe um motorista que vai, buzina e xinga, mas o que a maioria das vezes acontece é o cara tá na direita, tá lento, deixa eu desviar aqui e deixa eu ir embora, seguir o meu caminho. Se é uma bicicleta que está nessa posição andando ali, não é que ela está andando lenta de propósito, ela é um veículo mais lento porque ela depende da disposição física de cada um. Provavelmente o cara vai ficar acelerando atrás, vai ficar buzinando atrás e isso coloca a vida da pessoa em risco. Porque pode ser o primeiro dia que ela esteja indo pedalar. E se ela cai ali no trânsito, o risco dela ser atropelado é bem maior ainda. As ciclovias foram vistas como um local que atrapalha o trânsito em geral, como se o trânsito não tivesse existido antes dela. Ou seja, eu não me lembro da cidade de São Paulo, mesmo sem ciclovia, de ter um trânsito altamente fluido. Então, mesmo que você esteja pedalando na ciclovia, é preciso que você tenha cuidado consigo e com o próximo. Eu vou colocar um exemplo que aconteceu comigo, alguns exemplos, né? Para a gente entender a questão de mindset, como o ciclista, o pedestre não deveria estar ali. Eu passo ali na Whittaker, não sei se você conhece, que dá acesso para quem sai da saúde até a 23, e ali toda manhã ela está congestionada, exceto agora que a gente está em casa. E eu estava ali, eu ia seguir para o lado do Ibirapuera para ir para Berrini. De repente, um motorista parou do meu lado, abriu a janela e me chamou e falou: "Você não tá vendo que você tá causando um trânsito enorme aqui? Eu passei aqui hoje, eu não passo aqui todo dia e sempre tá parado. Não é possível que um ciclista esteja causando um congestionamento para quem vai para 23 de maio ou para Ibirapuera. Mas deu para sacar onde eu quero chegar aí. Também já 2 vezes aí motoristas de ônibus se sentiram no direito de jogar um ônibus em cima de mim porque eu estava ocupando a faixa. Então, na visão deles, eu não deveria estar ali, não faço parte do trânsito e a pena que eu deveria sofrer, no mínimo ali sofrer um acidente onde eu poderia me machucar gravemente ou no máximo a pena de morte. Como as leis costumam ser brandas aqui no Brasil, as pessoas se sentem sim à vontade de matar uma outra pessoa no trânsito. Infelizmente a gente não cumpre pena por esse tipo de coisas. Principalmente as pessoas que não são pegas no flagra. Eu não gosto de personalizar muito, apesar de ter dado o exemplo de motorista de ônibus, mas já tive problema com motorista comum, com qualquer tipo de carro, com um taxista e até com um ciclista também. Você já andou pedalando atrás de mim um dia normal, pedindo para eu sair da frente, porque na visão dele eu estava atrapalhando ele. E veja, a gente estava numa ciclofaixa, basta dar um toque que eu ocuparia a minha direita tranquilamente. Eu lamento muito no governo geral, em qualquer esfera, mas vou trazer também um pouco, por exemplo, no estado de São Paulo, não traga essa questão como uma das questões primordiais. Uma vez que ela envolve saúde pública, ela envolve bem-estar no trânsito, ela envolve também convivência coletiva, a cidade poderia se beneficiar como um todo. Ainda mais nesse momento que a gente deve evitar a aglomeração, a bicicleta pode ser sim um meio de transporte alternativo que mantém as pessoas seguras, mas que acima de tudo, a nossa discussão e perplexidade com relação a qualquer tipo de morte, ela perpetue, que a gente não encare mais com uma morte como se fosse algo do nosso cotidiano.
Ou seja, a pessoa morreu porque ela mereceu. Eu já vi notícias assim, o ciclista estava sem capacete, sem os itens de segurança e morreu atropelado. Como se mesmo se ele estivesse usando o capacete, qualquer outro item, ele fosse sobreviver a uma pancada de um carro que estivesse aí a 70 km por hora. A própria Renata Falzoni já me deu um exemplo desse no passado. Mesmo que o cara estivesse usando uma armadura medieval, aquelas de cavaleiro mesmo, e ele fosse atropelado a 70 km por hora, a chance dele de sobreviver seria baixíssima. A mesma coisa serve para pedestre. O pedestre estava fora da faixa de pedestre quando foi atropelado. Como se ele tivesse muito seguro e tivesse criado uma bolha em torno dele e ele estivesse mais seguro por estar atravessando na faixa de pedestre. De maneira alguma eu estou incentivando que as pessoas a partir de hoje saiam fazendo o que querem na rua. Não é isso não. O que eu venho pregar aqui que a gente ande nas ruas com um pouco mais de paciência e atenção, porque muitos desses acidentes poderiam ser evitados. Além, é fato de uma questão de conscientização. Dirigir bêbado, isso diminui a sua destreza ali no volante e provavelmente causa mais um acidente. Da mesma forma, eu não estou dizendo que o ciclista tem que andar fora da faixa, não é isso. Mas se você vê isso acontecer, você não está no direito de puni-lo tirando uma fina ou derrubando o cara da bicicleta. Existem leis para aquilo, existem agentes responsáveis para verificar aquilo. E não é você que vai definir que aquela pessoa merece viver ou morrer. Sim, eu falo de morrer porque uma fina como essa pode levar a óbito mesmo. Espero muito que os governantes tratem um assunto de trânsito com mais seriedade. Então não tratem isso como um assunto como se fosse partidário, porque de fato ele não é. Isso só ajuda a dividir mais a população em prol de ganhar votos. E é tão mesquinho isso não deixa um legado bom para a cidade que a gente vive, não deixa um legado bom para o país. Então eu espero que vocês botem a mão na consciência, tratem esse assunto com a devida seriedade e assumam que isso não se trata de política. Assumam que isso se trata de um bem-estar para a cidade como um todo. E espero que futuramente aí esse vídeo realmente não faça sentido. Espero que a gente tenha aí uma sociedade onde a gente compreenda aí que existem direitos e deveres, mas acima de tudo aí existe o respeito à vida do próximo. Uma das coisas que a crise do coronavírus nos trouxe é que se cada vida importa, ela importa em qualquer tipo de esfera que a gente esteja discutindo. Então que tragam novas reflexões e que a gente de fato não se sinta aí no direito de punir as pessoas por a gente achar alguma coisa momentânea, porque a gente pode se arrepender muito provavelmente. Bom, pessoal, é mais essa reflexão que eu queria trazer. Espero que vocês possam compartilhar isso com algumas pessoas, trazer em tona essas discussões, porque elas são também parte importante aí para uma convivência melhor. Espero que aqueles que não tenham pensado nisso pensem melhor. Se eu esqueci de algum ponto, por favor, coloquem aqui nos comentários. De novo, né? Vamos construir aqui uma comunidade do bem. Se eu tiver equivocado em algum ponto, eu vou voltar aqui e vou retratar. Não é que eu tenho prazer de falar nesse assunto. Vamos aprendendo aí com o outro. Eu não estou falando isso porque eu também sou o Buda do trânsito. Eu também venho aprendendo isso constantemente. Eu erro também, mas eu estou procurando mais acertar do que me manter no erro.